Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Graziela, tudo bom? Você me Olá, escuta bem? Me escuta olá, bem? eu tô bem, e você? Tudo bem, prazer, né? Ai, É, eu que quero, prazer. eu quero rapidamente contar a história. Nós estamos em aula remota, Universidade de Fortaleza, né? A pandemia, e eu ensino, além de direito ambiental, eu ensino prática jurídica. Então, eu queria encontrar um texto que falasse alguma coisa que tivesse a ver com as entrevistas que o aluno ia deixar de fazer via remota, porque ele consegue peticionar, mas as entrevistas estavam suspensas. Aí eu estou lá no Google Acadêmico, fazendo a pesquisa, e vem Psicologia do Testemunho. Então, saiba que 3 turmas leram seu texto, e depois eu disse para eles: olha, eu vou localizar a autora e vou convidá-la para uma live. Aí eu entrei no site da USP e vi seu e-mail na tese. Então seja muito bem-vinda à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, que é esse evento aqui, que sai 2 volumes a cada edição, e você já está convidada a publicar. Muito É um obrigada. prazer estar aqui com a doutora Graziela Ambrosio, advogada e psicóloga. Achei super interessante, porque eu sou muito interdisciplinar, eu sou pedagoga, advogada, o mestrado em administração, o doutorado em direito. Então, Nossa, eu achei fantástico saber que uma advogada quis ser psicóloga, né? Isso, a ordem? é, é. Pronto. E, Então, eu já passo a palavra para você e já lhe agradeço a disponibilidade de estar aqui hoje. nossa, eu é que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo, é um prazer te conhecer. Que legal que você buscou esse tema. Você sabe que ele tá assim, ele tá super sendo demandado, né? Vou te contar, então, um pouco da minha história, né? Para você me conhecer, né? Eu fiz direito, né? Mas eu, na verdade, eu sempre gostei de psicologia. Sempre gostei, sempre foi um tema que me atraiu muito. Mas na época de prestar vestibular, aquela coisa toda, minha mãe falou: não, vai fazer direito, acho que tem mais campo profissional, né? E assim eu fui fazer. Só que aquele desejo, aquela vontade de saber mais sobre essa área da psicologia ficou no meu coração, né? E eu falei, não, um dia eu ainda vou estudar isso. Um dia eu ainda vou estudar. E aí eu já estava formada, já era advogada, né? Já tinha construído até uma carreira. E eu falei, tô precisando me reinventar. Tô precisando renovar, tô precisando estudar. E eu gosto muito de estudar. Falei, mas eu quero estudar uma coisa diferente. Falei, por que não fazer psicologia? Falei, ai meu Deus, mas será que eu encaro uma faculdade, 5 anos? Falei, bom, eu vou começar. Eu vou começar. Então, assim, eu comecei a fazer o curso, até te dizendo assim, bem honestamente, assim, sem pretensão nenhuma até de me formar, sabe? Eu falei, eu vou levando esse curso. Mas eu te digo uma coisa, é um curso apaixonante. Foi demais, assim, eu acabei fazendo, na verdade, essa faculdade em vários períodos, porque eu fiz um período, aí eu parei, depois eu voltei, à medida também que eu conseguia fazer o curso dentro da minha realidade de vida e da minha realidade profissional, né? Mas eu te digo uma coisa, Bline, foi sensacional, sensacional. E aí, quando eu fui fazer o curso, eu comecei a ter contato com algumas pesquisas,
com alguns artigos, algumas pesquisas tão interessantes, e eu dizia assim, gente, o pessoal do direito precisa conhecer isso. O pessoal do direito não conhece essas teorias, essas ferramentas, essas técnicas. Eles não conhecem. Gente, mas isso seria tão rico se o pessoal do direito conhecesse. Aí eu comecei a escrever alguns artigos sobre isso. Então, à medida que eu ia tendo a disciplina na faculdade, e eu achava um ponto interessante, eu dizia, tá aí um negócio legal de ser escrito, eu vou escrever alguma coisa sobre isso. E aí eu usava muito da minha experiência como advogada para fazer uma análise crítica a respeito daquilo que eu encontrava dentro da psicologia. Então eu comecei a fazer, na verdade, uma simbiose real dos assuntos. E comecei a publicar esses artigos também, assim, despretensiosamente. Até que em 2013, salvo engano, foi um artigo que eu escrevi sobre psicologia do juiz, né? A influência da emoção na hora de sentenciar. Um juiz leu esse artigo, que também não me conhecia, não sabia quem eu era, mas ele foi pesquisar a respeito, né, de mim, e leu esse artigo, achou tão legal, me ligou, ele achou meu telefone, ele me ligou e disse assim, olha, eu gostaria de fazer um convite. Você topa vir falar na escola da magistratura sobre esse tema? Eu falei, eu? Ele falou, sabe por quê? Porque nós estamos interessados agora em fazer mais uma abordagem interdisciplinar. Nós estamos assim, porque veja, esse juiz que acabou de passar no concurso, ele estudou muito, ele está cansado já do direito, ele ralou bastante para passar no concurso. Então, o problema dele não está sendo direito, não. A gente está precisando formar essa pessoa em outras áreas. Então, eu estou com umas ideias, assim, eu quero trazer, por exemplo, um jornalista para falar para eles a respeito de como se portar, por exemplo, numa rede social. Olha que bacana. E eu tô com a ideia de trazer uma psicóloga. E eu percebi que dos artigos que eu li sobre psicologia, o seu é o que mais faz essa integração de áreas. E eu queria muito que você viesse aqui falar. Blaine, o negócio me pegou de surpresa. Eu não estava esperando, sabe? Não me sentia nem preparada para isso. Mas ele falou, não, venha, vamos fazer faça uma aula expositiva, depois a gente abre um bate-papo. E assim, a aula foi um sucesso, porque é um tema tão próximo à realidade deles. E a minha ideia foi justamente essa, apresentar ferramentas que pudessem ajudá-los na prática, que pudesse resolver alguns problemas, facilitar alguns assuntos, sabe? Então eu fui com essa ideia. Eu vou buscar dentro da psicologia, dentro daquilo que eu vi, que eu consegui reunir, eu vou buscar coisas que sejam úteis. Era isso que eu queria, sabe? Eu não quero falar muito de teoria. Eu quero que a teoria ela venha bem integrada a uma ferramenta prática. E aí foi. E aí, assim, nossa, vários temas começaram a surgir a respeito disso. Mas psicologia do testemunho é o tema, assim, que mais dá ibope, te confesso. Né? É o tema que mais dá ibope, é o tema que mais fascina, que mais surge interesse, né? E agora, né? Interesse dos estudantes, interesse, assim, você sabe, eu recebo às vezes e-mail de vários estudantes que estão interessados. Eu falo, nossa, que bacana, porque a psicologia jurídica agora está fazendo parte da realidade deles, né? Quando eu me formei, isso não acontecia, mas já é uma realidade para eles, né? Que ótimo. A Unifor tem a disciplina de psicologia jurídica e ela é obrigatória. Sensacional, sensacional, maravilhoso. Eu acho sensacional, maravilhoso. Acho uma evolução, acho uma evolução mesmo para o profissional. Ele se torna mais... Porque veja, tudo no fundo, se resume a relacionamento interpessoal. O advogado, ele precisa, e o juiz, e o servidor, ele precisa saber conversar, ele precisa saber entender a parte, ele precisa saber se relacionar. Isso é psicologia, é a teoria do comportamento. É o ramo da ciência que estuda o comportamento. Então, ela é útil para tudo. E psicologia do testemunho é muito interessante porque ela quebra uma série de paradigmas, né? Vou te dar um exemplo.
A nossa legislação ainda ela tem uma característica muito positivista. Por exemplo, o artigo 213 do Código de Processo Penal diz assim que o juiz não vai permitir com que a testemunha coloque, manifeste as suas apreciações pessoais. Isso está no Código. Bline, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. E como se o juiz fosse capaz de abstrair dele. É como se assim, é como se a testemunha ela fosse capaz de reproduzir uma realidade objetiva que ela tenha presenciado. Isso não é possível, porque a realidade ela é sempre subjetiva. A realidade é sempre pessoal, ela é sempre individual. Então, várias técnicas foram desenvolvidas dentro do campo da psicologia do testemunho para, primeiro, entender esse fenômeno. Então, quebrar um paradigma. Quebrar um paradigma. Nós não temos percepção de realidade neutra. Isso é um paradigma do positivismo que foi quebrado pelo racionalismo crítico, que é a fonte filosófica que muitas teorias da psicologia do testemunho vão beber. Então, já começou quebrando um paradigma. Eu não tenho realidade neutra. Não existe. A realidade é sempre uma caricatura subjetiva. Você sabe que Elizabeth Loftus, que é a maior autoridade no mundo sobre estudo de memória, ela é viva ainda, ela é professora na Universidade de Stanford, na Califórnia. É uma pena que os livros dela ainda não estão traduzidos. Ela é a maior autoridade no Brasil em termos de estudo de memória. Os estudos dela foram importantíssimos para o desenvolvimento da técnica de entrevista cognitiva, que eu quero falar para você que é muito importante dentro do estudo da psicologia do testemunho. E ela diz assim, ela fala, gente, vou explicar para vocês como é que é a apreensão da realidade. A gente memoriza um fato da realidade, a gente absorve um fato da realidade em pedacinhos, em fragmentos. E depois, quando a gente tenta lembrar esse fato, o nosso cérebro vai colando esses pedacinhos usando a cola das nossas vivências. Eu acho essa definição dela sensacional. Acho assim uma metáfora muito bonita sobre como que a gente funciona. Então, tudo que a gente vê é aprendido, é percebido, é armazenado e depois é recuperado de uma maneira muito particular, de uma maneira muito subjetiva. Aí você vai me perguntar, mas Graziela, então como é que vai funcionar um testemunho se é uma visão muito particular da realidade e muito individual de cada um? Veja, se o operador do direito, se o delegado de polícia que for colher um depoimento, se o juiz perceber essa realidade, perceber esse fenômeno, olha, já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Segundo, a partir dessa compreensão e dessa quebra de paradigma e da aceitação de que a realidade é de fato subjetiva, como é que eu vou conseguir a chamada realidade possível? Essa é uma expressão do racionalismo crítico que eu gosto muito, porque eles dizem assim, é um ramo da filosofia que diz assim, olha, existe uma realidade objetiva? Existe uma realidade lá fora. Porém, essa realidade, ela nunca será percebida pelas pessoas, da maneira como ela ocorre, mas sim de uma maneira muito particular. Mas então, como que eu entendo a realidade? Eu entendo a realidade possível. E aí, esses pesquisadores que se debruçaram sobre o estudo da psicologia do testemunho, principalmente psicólogos americanos, o Geisman, o Fisher, eles disseram o seguinte, vamos desenvolver um método, vamos desenvolver um instrumento que ajude esse operador do direito, esse juiz, esse delegado de polícia, vamos desenvolver um método que ajude ele a ter uma entrevista investigativa mais de acordo com esse caminho da memória. Porque, veja, se eu conseguir entregar para ele uma ferramenta que o auxilie a chegar mais próxima dessa realidade, eu vou ter uma informação mais fidedigna. E isso foi uma revolução na década de 80. Porque até então, o que existia na década de 80 eram métodos muito persuasivos
de entrevista investigativa, vamos colocar assim no sentido amplo, né? Tem um manual muito famoso nos Estados Unidos, que é o manual Reed. Ele foi proibido, né? Ele é proibido em vários países na Europa. Mas esse manual, por incrível que pareça, até a década de 80, ele era utilizado por policiais americanos para conseguir o testemunho, para colher o testemunho de uma testemunha. E era um negócio assustador, assim, eram 9 passos que os policiais americanos seguiam, na verdade, assim, para conseguir a confissão de um suspeito. Esse era o objetivo. Não era a obtenção da realidade possível, não era isso. Era conseguir a confissão de um suspeito. E, de fato, muitas confissões eram conseguidas e, de fato, muitos acusados acabaram sendo condenados com base em sua própria confissão, porém, uma confissão inverídica e uma confissão conseguida com uma coação, né? com uma pressão. E era um negócio horroroso. Assim, ó, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o manual dizia assim, olha, em primeiro lugar, você tem que causar um desconforto enorme para essa testemunha. Ela não pode se sentir confortável. Você tem que, de alguma forma, você tem que deixar ela numa situação desconfortável, tá? Para que ela tenha a sensação de fuga, a necessidade de fuga, e aí ela vai abrir o bico, ela vai falar o que a gente quer, porque ela quer fugir daquela situação. Então eles pegavam a pessoa, primeiro já não permitiam com que ela se alimentasse, nem que ela tomasse água. Então já começava que ela tinha uma necessidade, né, fisiológica, uma necessidade básica, né, não atendida e já causando um sofrimento. Colocavam essa testemunha numa salinha muito pequena, sem janela, e sentado de costa para a porta. Para quê? Para que ele não visse rota de fuga, para que ele se sentisse acuado. E isso, dentre outras coisas. Por exemplo, fazia uma repetição intensa da mesma pergunta, né? Dando a sensação de que aquela resposta que a testemunha estava dando não era aceita. Até que a pessoa se cansava e ela cedia e ela acabava dando a resposta que o entrevistador queria. Então, olha que absurdo, né? Essas técnicas, elas foram usadas até agora, no início da década de 1980. Só depois disso, porque aí aconteceram alguns escândalos, né? Em decorrência desse método. Tem um caso muito famoso na Inglaterra, que é o caso Cardiff Tree, que diz que 3 acusados... Você fala no artigo. Eu falo no artigo, né? Por estupro, né? Eles foram acusados de matar uma prostituta. E foi um caso assim. Aí eles foram entrevistados, lógico, de uma maneira super, né, coercitiva, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Eles acabaram confessando, foram condenados. E depois o verdadeiro assassino dessa prostituta apareceu, né? E eles tiveram que libertar os 3 acusados, mas assim, já tinha um tempo grande, já tinha se passado. Isso gerou assim uma comoção nacional, assim, foi um caso que teve muita repercussão. Então os policiais americanos disseram o seguinte: não, gente, vamos parar, né? E vamos perguntar para os profissionais da área, vamos pedir para os profissionais da área desenvolverem um método para a gente, para que a gente possa fazer uma entrevista investigativa com mais ética. É dentro desse terreno que da década de 80 para cá começaram a surgir assim, pesquisas sensacionais, dentre elas a chamada entrevista cognitiva, que foi uma verdadeira revolução, Blaine, na psicologia do testemunho. Porque essa entrevista ela é um método, né? É um protocolo que foi baseado na psicologia social, na psicologia cognitiva. Na psicologia social, por exemplo, ela tirou toda aquela parte de conhecimentos de comunicação, relação interpessoal. Na parte da psicologia cognitiva, principalmente, foi entender como é que se dá a apreensão da realidade pelas pessoas, como é que se dá a cognição, como que as pessoas percebem o mundo. Vamos entender isso, vamos entender como as pessoas percebem o mundo, como é que se dá o processo, desde a linguagem até a memória, para a gente fazer o caminho inverso, para a gente percorrer, né, todo esse trajeto e chegar àquilo que a pessoa de fato viu, presenciou. Então foi assim uma verdadeira revolução, né, de lá para cá.
Eu diria até assim que a entrevista cognitiva, ela serviu, ela é uma abordagem, eu chamo ela até como uma abordagem, porque ela serviu de base para uma série de outras pesquisas e de outros protocolos que foram desenvolvidos no mundo inteiro. Por exemplo, no Reino Unido, a gente tem o PIS, que é também um protocolo de entrevista que tem como base a entrevista cognitiva. Tem um pesquisador do Rio Grande do Sul, salvo engano, ele desenvolveu uma tese, é muito interessante você até dar uma olhada nisso. O sobrenome dele é Pinto, eu não me lembro o primeiro nome, mas ele fez uma entrevista estudando um protocolo específico que também veio da entrevista cognitiva, mas ele é um pouco diferente, porque ele não é feito via entrevistador, mas sim via um formulário que a testemunha preenche. Chama não vou me lembrar agora, mas é uma entrevista auto-aplicável, né? Que também foi assim, uma revolução. E depois, assim, e de lá para cá, assim, nossa, muitas pesquisas foram desenvolvidas, não só validando, como também aprimorando esses métodos. Então, a própria entrevista cognitiva tem hoje muitos protocolos no mundo, alguns, inclusive, mais reduzidos, que é o que é mais aplicado pela polícia americana. Mas o que eu queria pontuar para você, que eu acho muito bacana, assim, dentro da psicologia do testemunho, é que todas essas pesquisas da área da psicologia, elas vieram ajudar o operador do direito a fazer uma coisa chamada recriação de contexto. O que é isso? Esse, eu diria assim, é um princípio básico da psicologia do testemunho, né? A recriação de contexto. Porque as pesquisas mostraram o seguinte: eu armazeno uma informação muito relacionada, muito de acordo com o contexto em que essa informação foi apreendida. Portanto, se na hora do testemunho, se na hora que eu for entrevistar uma pessoa, eu conseguir recriar esse mesmo contexto, o acesso a essa informação vai ser facilitada. Tem uma pesquisa muito engraçada que foi feita na Inglaterra com mergulhadores. Olha que interessante. Eles pediram para os mergulhadores decorarem uma lista de palavras debaixo d'água e depois uma lista de palavras fora, né, em terra. E depois eles fizeram pesquisas, né, testes, pedindo para que eles lembrassem essas mesmas listas de palavras, uma na terra e depois no mar, né, debaixo d'água. E foi incrível, assim, quando eles estavam debaixo d'água, eles conseguiam lembrar 50% a mais de palavras, aquelas palavras que eles tinham decorado debaixo do mar, né, do que quando eles estavam na terra. Tudo por conta da recriação do contexto, né? Aí você vai dizer assim, nossa, mas como que eu vou transportar isso para a entrevista de uma testemunha? Como é que eu vou fazer isso, né? Você sabe que tem, dentro da entrevista cognitiva, quando se chega no momento propriamente do relato, olha que interessante. Os policiais americanos, eles pedem o seguinte, eles dizem assim para a testemunha, né? Tem toda uma preparação anterior, né? Porque essa técnica, ela tem vários passos, né? Um passo de preparação, um passo de engajamento, até que se chega a uma fase de depoimento, o relatório, né? O relato propriamente dito. E aí, tô tocando o interfone da minha casa. Desculpa. Isso não estava na programação. Aí, olha que interessante. Eles diziam assim, olha, então assim, a hora que a testemunha está, que a gente chama sincronizada, porque veja, prestar um depoimento para uma autoridade, Blaine, não é uma atividade comum, uma atividade corriqueira do nosso dia a dia, né? Portanto, é uma situação que causa muita ansiedade em qualquer pessoa, até mesmo a gente que é da área do direito. A hora que você tem que sentar na frente do juiz ou ir conversar com um delegado, né, perante uma autoridade, é uma situação que já causa um estranhamento, que causa um estresse, que causa uma ansiedade. Então, você imagina, para o cidadão comum, aquele que nem tem um contato com o direito, você imagina ele ter que sentar na frente de uma autoridade para prestar um depoimento. Gente, é um negócio assim, aterrorizante, né? Pronto, Então, eu ia dizer essa palavra.
É aterrorizante, né? Já começa que é aterrorizante. Então, o entrevistador que tem habilidade, ele trabalha muito um chamado princípio de sincronia. O que é isso? Ele vai. Você já. Não sei se você já teve essa experiência, chegou num lugar para fazer uma reclamação qualquer e foi atendido por uma atendente super Sim. calma, tranquila. Ela te atendeu assim bem, ela te escutou, ela prestou atenção na sua reclamação, ela se esforçou para resolver, ela estava calma. Como que você terminou essa situação? Calma também. Calma. Calma. Isso se chama princípio de sincronia em psicologia. Existe uma tendência dos interlocutores ficarem na mesma vibração, Por entendeu? isso o Ao longo do desarmamento, né? processo. Por Hã? isso o desarmamento. Por isso o Porque vai ficar desarmamento. todo mundo sincronizado na arma. Fica sincronizado. Então, assim, o entrevistador com habilidade, o habilidoso mesmo, ele sabe, ele tem a consciência que aquela testemunha chegou aterrorizada, com medo, ansiosa, não sabe o que vai acontecer e tal. Então, faz parte da técnica, né, esse início de engajamento, que é sincronizar essa testemunha. Então, deixar essa testemunha calma, deixar essa testemunha tranquila, fazer outras perguntas que não tem nada a ver com o caso, com a relação da entrevista, né? E depois, só quando essa testemunha estiver mais tranquila, inclusive, eles dizem o seguinte, que é para perguntar mesmo como é que a pessoa está se sentindo, né? Porque ao falar do seu sentimento, ocorre uma descarga emocional. E ao ocorrer a descarga emocional, passa aquela tensão, nervosismo, e você consegue deixar essa pessoa num estado mais relaxado possível, e isso vai ser super favorável para a entrevista. Então, assim, pessoa sincronizada, depois se parte para a parte do relato propriamente dito. E nessa fase do relato, olha que interessante, os policiais americanos, eles pedem para que essa testemunha feche os olhos. Por quê? Ao fechar os olhos, você desconecta do ambiente externo, uma série de distratores, elementos de distração, né? Barulho, né? Barulho, Iluminação. iluminação, o comportamento não verbal do teu entrevistador, se ele está aparecendo nervosismo ou não, se ele está batendo a caneta, enfim. Você desconecta de tudo isso e volta para o seu mundo interno. Uma vez no seu mundo interno, né, ele pede para que a testemunha recrie mentalmente aquele ambiente onde se deu os fatos. Então, por exemplo, se for uma cena de crime, ele vai pedir que essa pessoa se transporte mentalmente para aquela cena do crime. E aí ele começa a fazer, olha que interessante, uma série de perguntas para situar emocionalmente essa testemunha naquela cena. Então ele pergunta, o que você está vendo? Descreve para mim o ambiente. Como é que tá o clima? Você está com calor? Você está sentindo frio? Como é que está o ambiente? Ele está arrumado? O que você está vendo? O que você está sentindo? Você está sentindo algum cheiro? Você está sentindo... ele pergunta tudo. Então, tudo aquilo que pode ser captado pelos órgãos dos sentidos, ele pergunta. Para situar emocionalmente essa pessoa naquele ambiente do crime. E aí ele diz assim, olha, a hora que ele percebe que o entrevistado está bem situado naquele ambiente, ele diz assim, agora eu quero que você me relate livremente tudo que vier à sua cabeça, tudo que você consegue se lembrar, tudo aquilo que você viu, eu quero que você... E assim, em detalhes. Porque, veja, eu não estou aí. Eu não estou nesse ambiente. Quem estava nesse ambiente é você. Portanto, eu não conheço as informações. Então, tudo que você puder falar para mim de detalhe é muito importante. Me conta tudo que você está vendo. E ele deixa essa testemunha falar. Deixa falar. Deixa falar, deixa falar, deixa falar, deixa falar. Blaine, assim, é impressionante a qualidade, a quantidade e a qualidade das informações que essa testemunha, recriada num ambiente psicológico, de uma cena de crime, por exemplo, ela consegue recuperar.
É impressionante. As pesquisas dizem que ela consegue recuperar até 60% a mais de informações. E mais, informações fidedignas. E detalhe, nesse momento em que ela está relatando tudo o que ela está vendo, né, ele não interrompe. Ele não interrompe. Porque a interrupção ela pode dar a sensação de repressão. Pode dar a sensação de que o que ela está falando não é adequado, né? E perante a autoridade, todo mundo tem uma necessidade grande de aceitação e de acolhimento. Então ele deixa ela falar, né? Mesmo que a pausa seja longa, ele deixa. E aí é impressionante a quantidade de informações que essa pessoa, não só a quantidade, mas sobretudo a qualidade das informações que essa testemunha consegue trazer. Só depois dela ter esgotado isso, e se restarem dúvidas, é que o policial ele faz alguma pergunta, que a gente chama pergunta investigativa, né? Ou pergunta de clarificação. Só para, às vezes, algum detalhe que tenha ficado, que de repente a testemunha possa não ter dito, e aquilo seja importante para o esclarecimento dos fatos, né? Mas lembrando, esse tipo de pergunta sempre tem que ser uma pergunta aberta. Nunca uma pergunta fechada. É sim ou não? Né? Sempre uma pergunta aberta, né? Sempre uma pergunta o que, como, quando, de que forma, sempre permitindo que a pessoa, ela traga informação. O entrevistado traga essa informação. Isso é assim, isso é sensacional. Essa tese, essa base que a gente chama de recriação de contexto, ela serviu de fundamento para uma série de outros protocolos de entrevista investigativa que foram feitos ao longo do mundo afora. Mas todos eles bebem dessa fonte da recriação de contexto. Porque a recriação de contexto já foi assim validada por inúmeros artigos científicos, pesquisada, revalidada, e de fato ela é uma técnica que aumenta a quantidade e a qualidade das informações. Então, sempre essa conjugação, né? A recriação de contexto com o relato livre. E você sabe, né? O relato livre, ele é uma das técnicas também mais eficientes em psicologia para tentar baixar a repressão das pessoas. Você sabe que Freud estudava exatamente isso, né? Porque Freud, quando começou a desenvolver suas pesquisas, ele pedia exatamente isso. Ele pedia que as suas pacientes, sobretudo mulheres, né, chamadas histéricas, elas sentassem, né, deitassem ali no divã. Primeiro elas sentavam, o divã ele veio um tempo depois, mas pedia que elas sentassem e elas relatassem livremente aquilo que viesse à cabeça delas. Porque a repressão, ela atua no cérebro distorcendo as informações que foram armazenadas. É a mesma coisa do sonho. O sonho faz muito sentido? Não, né? O sonho ele é meio confuso, né? O sonho é meio misturado, parece uma coisa meio realidade, meio ficção. É porque no sonho existe a influência da repressão. Aquilo que está armazenado na memória também sofre esse fenômeno. Então Freud diz assim, olha, me relate livremente tudo aquilo que vem à sua mente, o que você recorda, me relate os seus sonhos. Ele começou por partir do relato dos sonhos, justamente para isso, porque ele tentava entender essas interpretações e tentar entender como é que a repressão atuava e para tentar chegar ao sentimento que estava vinculado àquela situação, àquele sofrimento. Isso também foi revolucionário, porque até a época dele não se discutia isso, não se pensava isso. E olha como esses estudos hoje, eles chegaram até nós. Hoje a gente está usando tudo isso, né, para discutir a melhor forma de entrevistar uma testemunha. Olha que sensacional. Eu acho isso, assim, incrível. Acho isso de uma riqueza. A gente do direito tem que beber muito dessa fonte. A gente tem que ler muito essas pesquisas. Porque isso é uma coisa que dá para aplicar totalmente no nosso dia a dia. Pronto, né? Você chegou no ponto que eu queria. Quando eu debati com os alunos, aí eles tinham que dizer o que entenderam. Aí eu dizia assim, professora, ela fala que a gente só vai para a memória aquilo que foi dado a devida atenção. E que até a sua expressão como entrevistador, a pessoa está ali na cabine do escritório de prática jurídica, e você quer alimentos. Sim, aí você está no celular, você não vai depois lembrar
você vai fazer uma entrevista ruim e aqueles fatos anotados na entrevista não vão servir para a petição. E aí eles fizeram uma comparação. Professora, eu vejo nas audiências que o Ministério Público às vezes está no celular e o juiz também está no celular. Mesmo que você tenha um servidor público com cargo X específico, reduzindo aquilo ali a termo, quem vai julgar é o juiz. Como ele não vai ter na memória aquilo que ele não deu atenção, ele só vai ter exatamente o que o servidor público reduziu a termo. Perfeito. Isso tudo para te perguntar. Aí ele até disseram, foi interessante, ele disseram assim, o cérebro, ele seleciona, porque senão a gente ia ficar louco. Ia ficar louco. Tudo iria para o cérebro. Então ele elimina várias coisas e só vai uma parte dos fatos para a sua memória. Aí eu te pergunto, você não acha, porque eu só acredito em dois grupos de seres humanos, os que precisam de terapia e os que negam. Eu estou no grupo de que precisa e faço. E tem o outro grupo que nega. Só acredito nesses dois grupos. Você não acha que já passou da hora do legislativo colocar isso como uma lei específica, determinando ao judiciário? Por exemplo, eu não consigo entender como é que um juiz consegue exercer a função numa vara de família sem a psicologia. Eu não consigo entender. Por mais que ele tenha aqueles cargos lá, um analista judiciário, um diretor de secretaria, sei lá, o outro que é, eu não consigo entender como é que ele administra os casos, as audiências, sem o auxílio de um psicólogo. E aí, alguns, isso aí deve ser 0,00 algum por cento, resolve fazer psicologia, mas isso não, a regra não é o juiz ir fazer psicologia. Parabéns os que fizeram. A regra é o juiz da vara de família ter um psicólogo concursado auxiliando. Eu não entendo como é que essa justiça funciona. Porque família é um direito muito especial. E muito protegido, onde o Estado só chega de forma tardia. E aí, por conta dessa ausência da psicologia, olha só, quando a gente pensa assim, psicologia clínica, psicologia organizacional. Se as empresas privadas contratam psicólogos, imagina, por que é que o Poder Judiciário não é obrigado a ter psicólogos no quadro? Mas não é um psicólogo, não. É psicólogos em determinadas várias para demandas das específicas. Família é família, tem tudo lá. Tem alimentos, divórcio, guarda, só coisa importante. Então, quer dizer, união estável, não tem nada que não seja importante em família. Curatela na vara civil. Sucessões. Nossa, sucessões, total. Um tema super, como é que diz assim, tenebroso. Sucessões é porque alguém morreu. Não desmerecendo, eu sou mediadora, nós temos aqui professoras assistindo a live, professora Deise Braga, professora Mônica Mello, ambas da Universidade de Fortaleza, são mediadoras judiciais, nós temos o núcleo de mediação, Unifor é vanguardista, a gente já tem mediação desde 2000, quando a lei é de 2015. Mas eu queria que você me dissesse, você acha que o Poder Judiciário está preparado para promover o acesso à justiça sem a psicologia? Sem esse auxílio, Você sabe que a preocupação, o que eu posso te dizer, eu vou te falar assim, a percepção, primeiro eu vou te dar a percepção que eu tenho ao frequentar a escola da magistratura. Isso é interessante trazer essa visão, né? Eu percebo uma preocupação, primeiro, muito grande deles com essas questões. Houve uma tentativa, já há uma tentativa, né? Ela tá. Uma tentativa não, já há uma coisa concreta, que foi a inclusão da psicologia jurídica no próprio concurso de juiz. Isso não acontecia até então, né? Ela é um módulo,
eu concordo com você, assim, um módulo muito tímido, né? A própria bibliografia, outro dia eu estava discutindo isso com o coordenador da escola da magistratura, né? A própria bibliografia recomendada pela própria comissão organizadora de concurso já é de chorar, para te dizer a verdade, já é de chorar. Já não é uma bibliografia adequada, vamos falar assim, né? Você vê a própria comissão do concurso, que com muito sacrifício, né, tenta criar aí levar esse tema, porque ao colocar no concurso, você obriga a pessoa a ler alguma coisa a respeito, né? Mas eu confesso a você, assim, que a bibliografia recomendada não é muito recomendada. De qualquer forma, isso já é um indício, já é um princípio, já é uma preocupação justamente com essa formação. Porque é o que você falou, a deficiência dessas questões comportamentais, eu chamo de questões de lidar com as relações humanas, de lidar com o comportamento. Essas questões, elas afetam tudo, gente. Ela afeta desde do relacionamento dele com o outro servidor, do relacionamento com os outros magistrados, do relacionamento com o jurisdicionado. Envolve tudo. Então, assim, eu percebo que houve uma mudança na forma de acesso dos juízes com essa alteração no edital, mas concordo que foi uma alteração assim muito tímida. Essa matéria ela deveria ser mais discutida, mais aprofundada e exigida de uma forma mais importante, eu diria. Eu vi até hoje uma prova só de segunda fase de concurso de magistratura que perguntava o que é rapport. O que é rapport. Eu vi uma prova só, até hoje, que eu acompanhei, porque como envolve psicologia jurídica, eu gosto sempre de estar sabendo o que os concursos estão pedindo, que tipo né, do que as bancas estão exigindo, e eu só vi até hoje uma segunda fase perguntando o que é rapport. Derrubou todo mundo. Né? Derrubou todo mundo. Você vê, um juiz não sabe, eles não sabem. Se você perguntar o que é rapport, ele não sabe. Né? E para a psicologia do testemunho, o rapport é a base, é fundamental, é o que vai dar a tonalidade de toda a entrevista. Então, primeira questão, o ingresso. O segundo, o juiz, depois que ele ingressa, ele faz parte de uma escola de magistratura, né? E que ele vai ter cursos de ingresso e cursos que a gente chama curso de formação inicial, e depois os chamados cursos de aperfeiçoamento, ou seja, de tempos em tempos ele vai para a escola e passa ali uma espécie de uma reciclagem. Nesse curso de formação inicial, eles ficam 30 dias internados lá em Brasília, tendo matérias e discutindo questões, como eu te disse, das mais variadas áreas. E existe uma preocupação em não ficar se discutindo direito, mas sim, assim, as questões do direito que sejam importantes para o dia a dia, mas focar nesses outros aspectos, porque ele não vem com essa formação. Ele não vem com essa formação de relacionamento, como lidar num relacionamento interpessoal. Ele não vem com essa formação de como lidar com a imprensa. Ele não vem com a informação de uma determinadas áreas. Ele foi um cara que ficou anos bitolado, estudando só aquilo do direito, de repente passou, e tem uma função social agora importantíssima a ser desempenhada, né? Entregar uma prestação para a sociedade da mais alta relevância. Como é que ele vai fazer isso, né? Então, assim, aí eu percebo que existe, isso eu percebi mesmo, porque eles vieram atrás de mim, eles vieram me procurar, pedir meus artigos, pedir indicação de outros profissionais. Mas eu confesso a você, Glenn, que a produção científica no Brasil, nessa área, ainda é muito escassa. É muito Não, escassa. Graziela, desculpa interromper. E deveria ser isso, deveria partir da Ana Matra, né? Sim. E não só das escolas, Associação Nacional dos Magistrados. Para virar regra, porque você sabe que cada escola tem sua regra, cria suas especializações. Tipo assim, você está falando de uma escola, deve ser a de São Paulo, é isso? Não, eu estou falando da Escola Nacional da Magistratura dos Magistrados. Ah, Escola Nacional. Ah, tá, certo. Mas eu concordo com você que assim, a carga horária dedicada a esse tipo de matéria, ela é muito pequena, concordo. Ela deveria ser mais.
Deveria ser muito mais. Porque, por exemplo, no meu caso, a psicologia jurídica, ela tem uma carga horária só de 16 horas. É muito pouco para um grupo que vai ficar 30 dias discutindo as mais variadas situações, né? Eu achei muito interessante o último curso de formação que eu... Então, assim, só para terminar esse raciocínio, para fechar esse raciocínio, então, assim, eu percebo uma evolução, um princípio de preocupação com relação a esse assunto, mas tem muito, mas muito, muito, muito para evoluir. Agora, eu também tenho que reconhecer que a produção científica nessa área ainda é muito incipiente no Brasil. Você veja, a própria psicologia do testemunho, os principais livros, eles estão em inglês. Né? A própria Elizabeth Loftus, que é a maior autoridade no mundo em estudo de memória, que é fundamental para quem quer estudar a psicologia do testemunho, ela não tem uma obra em português, né? Todas as obras são em inglês ainda. Então, assim, também não existe um interesse das editoras, porque também não é um material consumido e demandado, né? Mas eu concordo, mas eu tenho que dizer a você o seguinte, eu vi nos últimos 5 anos um aumento grande de dissertações e de teses na área da psicologia jurídica. Eu tenho que dizer a você, eu procuro acompanhar, assim, eu acompanho as teses, na medida do possível, as teses, as dissertações que estão saindo, e eu confesso a você, assim, tem estudos sensacionais saindo. Agora, são estudos de fôlego, eu tenho que reconhecer. Tem que ser pesquisador, assim, que realmente ame a pesquisa e queira fazer a pesquisa. Por exemplo, essa pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, que eu te falei, que ele fez a tradução desse instrumento de entrevista autoaplicável, que é muito utilizado na polícia americana, esse rapaz, ele sofreu para fazer essa pesquisa. Porque, veja, olha só, ele foi validar a aplicação desse instrumento no Brasil. Primeiro, ele já tem que resolver o problema da tradução. Porque, lógico, você tem uma entrevista, a entrevista está escrita em inglês. Você já tem que vencer o problema de uma tradução, e uma tradução que tem que ser uma tradução científica, uma tradução compatível com o instrumento. Você não pode traduzir de qualquer jeito, né? Você tem que traduzir respeitando o instrumento, mas também respeitando a nossa cultura. Porque nem toda pergunta que faz sentido para o americano, ela pode fazer sentido para a gente. A maneira como se pergunta, a maneira como... Então, assim, não basta ter uma cuidado, ter um cuidado com a tradução literal do instrumento. Esse instrumento ele tem que ser adaptado à nossa cultura, à nossa linguagem, a forma como a gente se comunica, senão ele não vai fazer sentido para quem vai responder. Então, já começa que tem que vencer a barreira da tradução, né? E depois, assim, fazer de fato uma pesquisa de campo, uma pesquisa com um grupo controlado, para validação desse instrumento, catalogação de dados. Então, assim, são pesquisas que eu diria, assim, difíceis, pesquisas... tem que estar muito afim, tem que estar muito apaixonado pelo tema, né? Pesquisa, você tem que estar apaixonado pelo tema. Aí você apaixonou pelo tema e ok, vai embora. Mas eu tenho que, voltando ao assunto, eu tenho que te confessar que eu percebi nos últimos anos um aumento de dissertações e de teses relacionadas a isso. Mas a gente precisa investir nessa produção científica. A gente precisa. E só para falar um negocinho do rapport, né, desse concurso que eu falei para você, que foi o único que eu vi que perguntou rapport e derrubou todo mundo, porque eles respondiam de uma forma assim muito... rapport é quebra-gelo, e é um negócio tão mais profundo que isso, né? Porque, você veja, esse contato do juiz com a testemunha, com a parte, sobretudo esse contato inicial, ele é que vai determinar a tonalidade da entrevista. É ali que a mágica acontece. O bom entrevistador, aquele que consegue, é aquele que consegue deixar a testemunha ou a parte num estado emocional tranquilo, num estado emocional mais calmo, para que ela possa se lembrar dos fatos, para que ela possa fazer esse caminho, esse percurso, que não é uma atividade fácil. Você recordar de um fato exige um trabalho cognitivo intenso. Então, veja, se você não consegue deixar a testemunha, a parte, num estado emocional tranquilo, como é que ela vai percorrer esse caminho difícil
e vai te trazer uma quantidade e uma qualidade de informações bacana aí que você precisa, né? Eu gosto de citar um exemplo num curso que eu dei um curso sobre relacionar. O último curso que eu dei a respeito disso foi para relacionamento interpessoal. Tá? E eu costumo dar um exemplo seguinte: eu trabalhei como advogada já tem um tempinho. Assim, ela era um fenômeno para fazer acordo. Um fenômeno. Ela tinha uma habilidade. Assim, então, enquanto um saía com 10 propostas e voltava com dois acordos fechados, Lene, ela saía com as 10 propostas e voltava com os 10 acordos fechados. Aquilo era um negócio que me intrigava de um tanto. Eu falava alguma coisa, ela tem alguma coisa, né? E aparentemente, conversando com ela, você não percebia nada diferente e tal. E eu falava, não, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Eu preciso aprender com isso. Como é que ela consegue, os outros não conseguem, né? E você sabe qual é a melhor forma da gente aprender alguma coisa? É a gente observando, sem julgamento. Isso é uma técnica psicológica. Você quer entender um filho problemático? Um filho que está te dando problema? Sabe qual é a melhor coisa? Ficar em silêncio e observar. Observa. Observa, 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 observa o comportamento. O fenômeno, ele se revela por si só. É impressionante. Isso é uma técnica também muito importante quando a gente discute negociação, né? Mas esse é um outro assunto. Bom, mas voltando à história da advogada, que me intrigava, eu dizia, gente, mas como que ela consegue, né? Das 10 propostas. E eu comecei a acompanhá-la no Sejusc. Eu falei, eu vou atrás dela. Eu vou porque eu quero aprender. Tem alguma coisa aí. Blaine, sabe o que ela fazia de mais fantástico? Rapport. Era um negócio natural. Acredito até que ela nem tenha estudado isso, nem nada. Pelo menos não comentou nada comigo. Mas ela tinha uma habilidade incrível e natural de fazer um rapport, de deixar a outra parte tão confortável, num estado emocional assim tão favorável, sabe? Então ela chegava para conversar com a parte e ela começava perguntando coisas que não tinham nada a ver com o processo. Então não chegava e falava, oi doutor, tudo bem? Nós estamos aqui para fechar um acordo. O senhor tem proposta? O senhor trouxe proposta? Qual é a proposta? Não. Ela chegava, oi, tudo bem? Nunca te vi aqui. Você é novo no escritório? Aí a pessoa, sim, olha, pediram para eu vir aqui, vai ter uma audiência de conciliação, né? Eu trouxe uma proposta, ela, tá, sei, mas você veio de onde? Você é daqui? E começava. E você veio de onde? E não sei o quê. Ah, você vai dormir hoje aqui na cidade? Ah, você mora em outro lugar? Ah, não sei o quê. Nananã. Conversar. E conversar. E conversar. E conversar. Conclusão. O que ela estava fazendo? Ela estava tirando uma coisa que Freud falava. Estava tirando a repressão. Porque você imagina, né? Estou chegando aqui numa uma audiência de conciliação, estou com uma proposta, não sei o que a outra parte tem na manga, não sei se essa proposta está para me enganar, não sei se quer me passar a perna. Passa tudo isso na cabeça, é natural. Não sei o que vai acontecer. E então, ou seja, já vem com aquela proposta fixada, olha, aqui ou aqui e tal, se não for dentro desse parâmetro eu não aceito, eu não quero, eu vou embora, não vai ser bom, vamos tocar o processo. E ela, primeiro, ela ganhava confiança. Ela conversava, A hora que a pessoa estava assim, tranquila, que ela percebia que a pessoa estava tranquila, ela começava assim, ou seja, já tinha feito aquela descarga emocional, já tinha baixado a repressão, aí ela começava a perguntar, o senhor tem interesse em fazer um acordo nesse processo? Seria bom o seu cliente? Que você... eu trouxe essa proposta. Aí ela começava a perguntar da proposta, sem fazer nenhum tipo de crítica. Esse valor está muito baixo, esse valor não serve. Não, mas como que o senhor, me explica como o senhor chegou nesse valor? O que o senhor pensou para fazer isso? E a partir daí, ela colocava argumentos que fizessem a outra parte pensar e não se defender. Tem uma grande diferença nisso. Tem uma grande diferença. Pensar, mas não se defender. E ali, então ela entendia. Então, se tinha uma divergência nas propostas,
ela conseguia, como ela tinha já estabelecido um canal de comunicação aberto com a outra parte, ela conseguia ouvir a outra parte conseguia ouvi-la. Ela conseguia entender qual era o temor da outra parte, ela conseguia atender essa necessidade na medida do possível. E aí fluía, ela fechava um acordo. O que é isso? Isso é rapport, isso é acolhimento, isso é deixar o interlocutor num estado emocional agradável, né? Que você possa estabelecer um diálogo. Isso é princípio de sincronia. Isso é sincronizar a outra pessoa. E, de fato, aí você vai me perguntar, mas isso é uma habilidade dela, ela já tinha isso naturalmente. Nesse caso, eu percebi que realmente era algo que ela fez e que ela fazia porque funcionou e ela foi desenvolvendo. Mas eu garanto a você, Blaine, na maior parte dos casos, isso é algo que pode ser aprendido. Pode ser aprendido. Um problema que eu vejo de tudo isso é a questão do tempo do processo, né? A maior reclamação hoje, se você chegar em qualquer escola de magistratura e você for dar um curso para qualquer juiz, a coisa que ele mais vai te reclamar é a questão do tempo. Ele vai dizer, olha, tudo isso é muito bom, é tudo muito lindo, a teoria é maravilhosa, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho, porque para fazer um rapport, eu tenho que ter tempo. Né? Para eu fazer um engajamento adequado, para aplicar uma técnica de entrevista cognitiva, eu tenho que ter tempo. Né? E tempo é tudo que eu não tenho. É tudo que o CNJ não me dá, é tempo. Porque ele me obriga, ele me põe meta, eu tenho que decidir, eu não consigo, eu tenho tempo. Né? Você Agora, já deu alguma palestra lá para o CNJ? no CNJ eu nunca dei. Não. Ah, pois eu vou passar o seu contato para o André Godinho, que é baiano e é do CNJ. Porque eu Legal. acho que eles estão precisando. Legal. É a coisa que É eles mais porque para reclamam. poder eles entenderem as dificuldades que os magistrados têm também, né? É. As Mas mãos aí, têm que estar dadas, né? Tem que estar todo mundo de mãos dadas. mas é uma questão também de você pensar a médio e longo prazo. Uma coisa que eu falo muito para eles é o seguinte: olha, se você conseguir, se você fizer uma pauta mais espaçada, pensa comigo, e você conseguir acordos, na grande maioria desses Não, processos, você está ganhando. não vai ter Você tá instrução, né? ganhando. Quer dizer, você não está ganhando em tempo? Em tempo mesmo, porque a sua reclamação foi tempo, não foi tempo? Mas você não está ganhando em tempo? Você está ganhando em tempo. Eles ficam assim. Então, assim, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito. E uma das coisas mais difíceis, Blaine, é a gente mudar hábito, sabia? É uma das coisas mais difíceis. Mas é possível. É possível. Então eu falo, vamos fazer uma experiência? Por que vocês não fazem uma experiência? Né? Faz uma experiência. Faz uma pauta mais espaçada. Tenta aplicar essas técnicas que a gente está discutindo aqui e veja o resultado na prática. Porque o próprio entrevistador, com o tempo, ele se aprimora, ele se aperfeiçoa, né? Aí, mas uma coisa que eu sempre digo a eles é o seguinte: qualquer entrevistador nunca pode perder a capacidade de crítica, né? Isso é interessante. Qualquer técnica que você for investigar, seja entrevista cognitiva, seja aquela autoaplicável, o método PICE, britânico, tem um outro australiano também muito interessante de estudar. Qualquer método desses, eles dizem no final que o entrevistador tem sempre que fazer, né, a sua avaliação. A sua avaliação. Ou seja, quais foram os pontos positivos dessa entrevista aqui? Esses eu quero manter. E quais foram os pontos negativos? Aí não repetir, né? Para não repetir. Porque o próprio entrevistador, ele também entra no hábito. É engraçado isso. O próprio entrevistador, ele entra no hábito, né? E aí ele começa a fazer uma coisa que chama indução de estereótipos em psicologia, que é assim, como ele fica muito craque naqueles casos, né? Ele acaba fazendo perguntas que passam estereótipos a respeito daquela situação, né? Então, às vezes em coisas muito sutis, assim, um sorriso, uma maneira como pergunta, uma entonação de voz. Isso pode contaminar o depoimento. É muito interessante. Eu acho essa matéria muito Olha, interessante. infelizmente o Instagram vai acabar a live. E eu não consegui abordar, a gente vai ter que marcar outra live, se você concordar, para a gente ver como essas técnicas ajudariam a violência doméstica. Uhum, uhum. Então, o que é que você quer passar uma mensagem aí? Tem 10 segundos. Blaine, olha, eu queria te agradecer.
te agradecer muito. Eu fiquei muito feliz